Que a minha dor, o teu amor demonstrado no Calvário vai mais além do que eu possa imaginar. O teu amor quebra todas as correntes. O teu amor toca quem ninguém quer mais tocar. O teu amor que venceu a própria morte vai mais além do que eu possa imaginar. O teu amor, Senhor Jesus, não tem limites, é incomparável, irresistível. Ninguém é mais o mesmo ao se encontrar contigo. És incomparável, irresistível. O teu amor, Senhor. O teu amor é maior, bem maior. O teu amor é mais forte que a minha dor. O teu amor demonstrado naquela cruz vai mais além do que eu possa imaginar. O teu amor quebra todas as correntes. Nesta hora, o teu amor toca quem ninguém quer mais tocar. O teu amor
Boa noite, irmãos. Nós estamos reunidos em grande alegria em mais esta noite, para nós adorarmos juntos ao Senhor, para juntos nós prestarmos culto àquele que é Senhor sobre todo o universo, Senhor sobre as nossas vidas. É um dia maravilhoso que nós temos na nossa semana, de podemos ter esse privilégio de ter comunhão com os nossos irmãos e juntos cultuarmos a Deus. A nossa vida deve ser um culto a Deus. Nós devemos cultuar a Deus todos os dias. Nós devemos nos alegrar em dedicar as nossas vidas ao Senhor todos os dias da nossa semana. Mas o domingo é um dia especial. É um dia onde nós podemos fazer isso juntamente com os nossos irmãos, que assim como nós, foram resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. Isso nos traz aqui. Isso nos dá grande alegria no coração. E por isso que eu convido você, nessa noite, a cultuar o Senhor. Se esqueça de problemas, se esqueça de coisas que têm te incomodado ao longo da semana. Eu sei que todos nós temos preocupações, mas que esse momento possa ser um momento completamente dedicado ao Senhor e que Ele fale aos nossos corações nessa noite. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no Salmo de número 8. Salmo 8, nós vamos fazer a leitura de todo esse salmo. E eu convido todos os irmãos para que leiamos juntos esse salmo. Salmo 8, vamos fazer uma leitura conjunta. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nós estamos aqui para louvar um Senhor soberano sobre toda a terra. E é interessante quando o salmista coloca aqui: olha, quando eu contemplo os teus céus, tudo aquilo que o Senhor criou, o que é o homem perto de tudo isso, para que o Senhor se lembre de cada um de nós? E se nós pensarmos em um universo tão grande, em tudo aquilo que Deus criou, quão privilegiado nós somos de termos sido as criaturas que foram criadas à imagem do nosso Senhor. À imagem de Deus nós fomos criados. Fomos feitos um pouco menor do que o próprio Deus. Claro, Ele é soberano, mas nós carregamos em nós a sua própria imagem. E o Senhor deu toda a sua criação para que nós a sujeitássemos, para que nós cuidássemos de tudo aquilo que o Senhor nos deu. E nós devemos contemplar essas maravilhas, mas nós devemos entender que nós temos uma missão aqui na terra, de assim como todo o universo proclama a glória do Senhor, nós ainda mais, seres racionais, seres que foram criados à imagem de Deus, devemos refletir a glória do nosso Criador, devemos louvá-lo, devemos adorar com tudo aquilo que nós somos. Por isso, nesse instante, eu convido o nosso irmão presbítero Jaime Júnior para que faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, ó Deus. O Senhor expuseste dos céus a tua majestade. E aqui estamos, ó Pai, para cultuar o Senhor.
para te render culto, ó Deus. Porque o Senhor tem sido zeloso para com o teu povo. O Senhor é santo, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Por isso, ó Deus, aqui estamos e pedimos ao Senhor, te rogamos, Pai, para que o Senhor faça presença em nosso meio. Que este culto, ó Pai, todos os atos dele possam ser em louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em atitude de adoração, convido a igreja para que se coloque em pé, para juntos nós cantarmos o hino de número 28. O hino 28, que fala também sobre tudo aquilo que o Senhor criou e como as obras do Senhor são uma coroa, ou mostram todo o seu esplendor. Também, se você veio preparado nessa noite para as ofertas para o Senegal, você pode trazer aqui à frente, está aqui à frente, enquanto nós cantamos esse hino, nós possamos abençoar também a vida dos nossos irmãos que tanto têm contribuído para que o nome de Deus seja conhecido lá no Senegal. Então vamos juntos cantar o hino 28. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor, astros, anjos, céus entoam, hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fonte és de alegria e vida, és do bem inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. A igreja Se assentar, abra sua Bíblia no primeiro livro de Gênesis, no capítulo 3. Nós leremos os versos 17 a 19. Gênesis capítulo 3, os versos 17 a 19. Nós lemos primeiramente um salmo que fala acerca da excelência da criação de Deus e de como Deus criou tudo perfeito. Mas nesse texto nós nos deparamos com um grande problema que foi colocado no mundo. Nós sabemos que a queda do homem, a queda de Adão, trouxe consigo grandes consequências para as nossas vidas, para toda a humanidade, para todo o mundo, por assim dizer. E aqui nós vemos onde Deus fala diretamente a Adão sobre as consequências que o pecado traria. Então, Gênesis 3, versos 17 a 19. E a Adão Deus disse a Adão: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa.
Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus criou um mundo perfeito, um mundo que não havia nenhum só problema, nenhuma dificuldade. E o que nós vemos logo após a queda do homem, a queda de Adão, é que Deus anuncia algumas guerras que o homem deveria enfrentar. E nós já falamos um pouco sobre isso de manhã, quando Deus diz: olha, agora você se cansará para obter o seu sustento. Deus não deu o trabalho ao homem como um castigo. O homem já trabalhava antes. Mas aqui nós vemos sim uma primeira guerra que surge, que é que agora a terra ou a própria criação seria contrária ao ser humano. O trabalho não era um problema, mas ele passa a ser difícil porque agora a terra não ia fornecer as coisas mais com tanta facilidade. Toda a criação foi afetada por causa do pecado. Essa grande guerra travada entre o homem e a natureza que nós vemos até hoje, cada dia mais nós vemos grandes catástrofes que acontecem, tantos desdobramentos, dificuldades que o próprio clima nos traz, grandes terremotos, erupções vulcânicas, tudo isso também é fruto do pecado. Mas a grande consequência ainda é trazida no verso 19, quando Deus diz ao homem: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Grandes castigos foram reservados ao homem por causa da sua desobediência. Mas o pior deles certamente era a morte. E aqui não era simplesmente uma morte terrena, uma morte física a que Deus se referia, mas a morte espiritual, a morte eterna. Quando o homem se desconecta de Deus, agora já não havia mais vida eterna no homem. O homem teria um fim na sua vida, mas pior do que isso, essa separação de Deus levaria a uma eternidade de sofrimento. E esse mal só poderia ser reparado por Jesus Cristo. E esse mal só foi reparado por Jesus Cristo, que ao vir ao mundo, como nós cantamos, e a vencer por nós o mal, nos dá vida e vida eterna. Nós temos a grande alegria em Jesus Cristo, a grande esperança de que um dia venceremos todo o mal que essa vida passageira nos traz. Mas nós temos também a grande certeza e esperança de que nós temos uma vida eterna em Jesus Cristo. Mas ainda temos uma grande luta a travar aqui nos nossos dias, que é uma luta para viver em santidade de vida. Uma luta para abandonar todas as práticas pecaminosas que cercam o mundo, que nos rodeiam, desde o primeiro pecado que veio ao mundo por meio ali de Adão, e do qual nós somos herdeiros, do qual nós temos também pecado continuamente. E para isso nós precisamos da ajuda do nosso Senhor. Nós precisamos reconhecer, em primeiro lugar, que somos pecadores, mas precisamos reconhecer que sozinhos nós não podemos vencer essa batalha. Por isso, nesse momento, nós vamos nos colocar em oração ao Senhor, uma oração silenciosa, pedindo a Ele que venha nos ajudar, que venha nos fortalecer nessa batalha, para que então nós possamos viver em santidade. Depois de alguns instantes em oração silenciosa, eu peço para que a nossa irmã Orliane faça uma oração agradecendo a Deus pelo perdão que Ele nos dá.
louvamos pelo privilégio que temos de estar na tua casa nesse dia que é o dia do Senhor. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor, apesar de ser tão grande, o Deus onisciente, onipresente e onipotente, é o Deus que se importa conosco. O Deus que olhou para nós com amor e providenciou um meio para que pudéssemos ser ligados novamente a Ti através do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor, meu Deus, possa nos ajudar a viver em conformidade com a Tua palavra. Te louvamos porque o Senhor levou sobre si, sobre o Seu Filho, todos os nossos pecados. Todos eles foram pagos a preço de sangue. Ó Deus, nos ajude para que possamos valorizar esse sacrifício dia a dia em nossas vidas. Nos ajude a viver em santidade e abençoe-nos para que possamos cantar ao Senhor como verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia mais uma vez em Colossenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, os versos 13 a 23. Colossenses capítulo 1, os versos 13 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se nós sabemos que o pecado é uma coisa triste e que traz muita dor, nós podemos olhar para esse texto e ver a verdadeira esperança, porque em Jesus Cristo nós temos a reconciliação com Deus. Por meio de Jesus Cristo, por meio da sua cruz, por meio do seu sangue derramado, nós podemos ser reconciliados com Deus e chamados agora a uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida irrepreensível na presença do Senhor. E para isso nós somos chamados, e por isso nós podemos louvar ao Senhor, porque se nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, nós já não somos mais inimigos de Deus, mas estamos reconciliados com Ele, e isso é motivo de grande alegria. Nesse intuito, eu quero convidar a igreja para que mais uma vez se coloque em pé e chamar a equipe de louvor para que esteja à frente, para que juntos nós louvemos ao Senhor com grande alegria. Tem alto. Eu tô segurando. Você tem?
Quando o mundo cai ao meu redor. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que na vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa é a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando o mundo cai ao meu redor,
Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de nos dar, de poder nos reunir na tua casa nesta hora da noite. Momento este, ó Pai, reservado para o culto, para a adoração, para o aprendizado da tua palavra. Muito obrigado porque muitos não têm tido esta oportunidade e nós temos pela tua graça e a tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, e pedimos que aceite esse louvor que foi nesse momento, Deus, cantado ao Senhor, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. E agora, Deus, nós pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações pela ministração da tua palavra, através do teu servo, de modo que ele seja simplesmente um instrumento nas tuas mãos, a fim de nos trazer o recado de que precisamos para o nosso viver, para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poderia ser. Vamos aos nossos avisos dessa noite, os avisos da nossa semana. Hoje, logo após o culto, nós temos o caldo missionário, então não vá embora sem experimentar desse caldo. Nós temos duas opções ali, uma com R$6, outra R$12, caldo de feijão e de frango. Mais importante do que nós experimentarmos isso, que o cheiro estava bom hoje desde cedo, acho que eles já fizeram propaganda desde a escola dominical ali, preparando. Mas mais importante do que tudo isso é a obra que nós estamos contribuindo, né? Ajudando, contribuindo em missões, isso é muito importante. No próximo sábado também nós temos o aniversário da Duda. A Duda vai fazer 3 aninhos e vai celebrar junto com a UCP. Então, aqui na igreja, às 16 horas, é isso? Eu não estou vendo direito. 16 horas, nós temos a celebração ali do aniversário da Duda, agradecendo a Deus por mais um ano. O PH em ação. Então, um bom debate, um bom bate-papo com uma devocional especialmente para os homens, dia 2/7, horário ainda a definir. Então, aguardem próximas informações. Mais algum aí? Nós temos o aviso da nossa UPA também, que não está aí. Nós teremos uma tarde, no sábado também, uma tarde ali numa chácara, no sítio. E nós vamos sair às 13 horas, então, pessoal da UPA, levem lanche e roupa de banho. Então, 13 horas, pessoal da UPA, sábado, aqui na igreja, para a gente sair. Mais algum aviso que não foi passado? Alguém tem algo ainda a passar? Se não, chamar as nossas crianças aqui à frente para nós orarmos, para que elas possam ir para o culto infantil e também para nós ouvirmos a nossa mensagem aqui. Aproveitar a presença do nosso diácono Felipe aqui, já pedi para ele fazer uma oração pela vida das crianças. Amém. Então, as crianças podem caminhar para a sala. Convido os irmãos para que já abram a Bíblia no texto da nossa meditação dessa noite, que é Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, os versos 18 a 30. Romanos capítulo 8, versos 18 a 30. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ore juntamente comigo mais uma vez para que Deus nos dê correto entendimento acerca da tua palavra. Senhor Deus, graças nós te damos mais uma vez por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos porque sabemos que o Senhor recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Mas nós pedimos nesse momento também para que agora o Senhor fale conosco através da tua palavra. Que a tua palavra que foi lida e que será explicada fale no íntimo dos nossos corações e cause impacto, cause mudança de vida, cause desejo ainda maior, Senhor, de viver segundo a tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um escritor que eu gosto muito é o C.S. Lewis, e ele tem uma frase que talvez alguns irmãos já tenham ouvido, que ele diz que o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Ou seja, o sofrimento é um megafone, um alerta alto de Deus para um mundo que se encontra muitas vezes surdo para ouvir a vontade dele. E, embora eu goste muito desse autor e concorde em parte ali com o que ele diz nessa frase, na essência, essa frase tem algo que precisa ser um pouco melhor explicado. Como assim? Porque o sofrimento não é algo que Deus colocou na nossa vida. Não é algo que Deus criou e falou, agora vocês vão sofrer. O sofrimento é uma consequência do pecado. E claro, Deus permite que ele aconteça nas nossas vidas, mas Deus não é o responsável pelo sofrimento. Então, nesse sentido, não é um megafone de Deus. Por quê? Porque Deus não é o responsável pelo sofrimento. O responsável pelo sofrimento é o pecado, é o próprio homem que causou o sofrimento. E sim, Deus permite como juízo que isso de fato aconteça nas nossas vidas. Contudo, e por outro lado, e creio que essa é a intenção do autor ao dizer essa frase, o sofrimento realmente serve
para nos mostrar que nós precisamos de ajuda, para nos mostrar que nós não podemos suportar tudo sozinhos. E nesse momento, sim, se torna um megafone de Deus a nos dizer: eu estou aqui e eu te ajudo a carregar os fardos. Você não precisa passar por isso sozinho. Você não precisa sofrer sozinho, porque eu estou aqui para te ajudar. Então, sim, é um alerta de Deus para nós, de que nós não nos encontramos só. A verdade, então, é que o sofrimento faz parte da nossa vida, e quanto mais o fim dos tempos se aproxima, como nós temos falado tantas vezes aqui, como o pastor tem nos dito várias vezes, quanto mais o fim dos tempos se aproxima, mais os sofrimentos também se intensificam. E embora o sofrimento não faça parte do ideal de Deus para as nossas vidas, Deus permite sim que nós vivamos em meio ao sofrimento. E embora muitos falsos mestres digam o contrário, Deus nunca prometeu que vai tirar os sofrimentos dos seus filhos enquanto eles viverem. Prometeu que nossa vida vai ser sempre mil maravilhas e que nós não vamos ter nenhum problema. Nós vamos sim ter que lidar com o sofrimento muitas vezes e continuamente nas nossas vidas. Mas o que Deus não quer de maneira, vamos vencer o sofrimento, se é claro, se é certo que o sofrimento faz parte da nossa vida. Como nós podemos lidar com o sofrimento? Como nós podemos vencer o sofrimento? E à luz desse texto, eu gostaria de destacar com os irmãos 3 lições que nos ajudam a vencer o sofrimento. Então, de que maneira nós podemos vencer o sofrimento? A primeira lição é que para vencer o sofrimento, nós primeiramente precisamos aceitar que o sofrimento é uma realidade. A primeira coisa para a gente vencer o sofrimento é aceitar que ele é uma realidade nas nossas vidas, e ele é algo que faz parte da nossa vida aqui na Terra, e ele vai permanecer enquanto vivemos na Terra. Devemos aceitar sim que o sofrimento é uma realidade. O verso 18 nos diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, de imediato, o que fica claro aqui é que existe sofrimento no tempo presente e que não será agora que ele será retirado de nós. O sofrimento está aqui e vai permanecer enquanto nós vivemos nessa terra. Isso é fato. Mas nós já temos aqui logo nesse verso um primeiro alívio, dizendo: olha, o sofrimento está aqui, mas ele não se compara com a glória que será revelada em nós. Mas, ainda assim, nós precisamos aprender a lidar com a realidade de que o sofrimento faz parte das nossas vidas. Essa é a primeira etapa que nós devemos seguir para vencer o sofrimento, aceitando que ele existe, contudo que ele é temporário. O sofrimento está aqui, mas ele é temporário nas nossas vidas. E o que a sequência do texto aqui nos mostra é que esse sofrimento não afeta somente os seres humanos, mas afeta toda a criação de Deus. Se nós observarmos o verso 22, ele diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O sofrimento não atinge somente a nossa vida, ele atinge toda a criação. E a nossa tradução que nós usamos não mostra isso, mas o termo para angústias aqui, o termo quando diz que a criação sofre angústias, o termo original ali se assemelha ou aponta para dores de parto. Então as mulheres podem entender um pouco melhor sobre isso, mulheres que já tiveram filhos. Quando o texto diz aqui, olha, toda a criação sofre angústias, são angústias tão dolorosas como as dores de parto. Então, o que até onde sabemos é uma das piores dores que um ser humano pode sentir, se não for a pior. Esse é a comparação do que o sofrimento causa, não somente a nós, mas toda a criação.
E se nós voltarmos ao início da história da criação, nós vamos ver o porquê de tudo isso. Nós já falamos um pouco sobre isso na nossa liturgia, mas nós vemos que Deus criou sim um mundo perfeito. Deus fez uma obra perfeita, e lá no início, em Gênesis capítulo 1, verso 31, ele diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A criação não precisava sofrer, assim como nós não precisávamos sofrer. Mas a verdade é que com a queda do homem, com a entrada do pecado no mundo, toda a criação foi afetada. Como nós lemos também, o Senhor disse ao homem: maldita é a terra por tua causa. Então, quão grande e terrível é a maldição que o ser humano trouxe ao mundo, porque ele não trouxe sofrimento somente para si, mas ele trouxe sofrimento para toda a criação, toda a criatura do Senhor que era inocente ali, não era culpada de nada, sofre agora por causa do pecado que o ser humano trouxe ao mundo. A condenação da raça humana foi impressa nos céus e na terra e em todas as criaturas. E nós vemos que todos estão sendo punidos. Toda a criação está sendo punida por causa do pecado do homem. Mas por que isso? O verso 20 nos mostra ali que a criação está sujeita à vaidade, ou uma existência fútil, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então o que nós vemos é que a criação, a natureza, não tem vontade própria, porque ela está sujeita a alguém. E a quem ela está sujeita? Primeiramente, a criação está sujeita a Deus, claro. Mas não por maldade de Deus. Não é que Deus quis que a criação sofresse, mais uma vez. Mas se nós nos lembrarmos da primeira tarefa que Deus deu ao homem, foi para que ele sujeitasse toda a criação, para que toda a criação vivesse debaixo do domínio do homem. Então, uma vez que a criação estava sujeita ao homem, e o homem peca, então as consequências afetam toda a criação. O castigo de Deus pelo pecado atinge também a criação, que deveria estar sob o domínio humano. Por causa do pecado, o sofrimento atinge toda a criação. Mas nós não estamos aqui para falar sobre o sofrimento da criação. Nós que estamos interessados ou precisamos aprender a lidar com o nosso próprio sofrimento. E o texto é mais específico ao falar então sobre isso. Se nós olharmos para o verso 23, ele diz assim: e não somente ela, ou a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O texto aqui fala especificamente acerca do sofrimento do crente. Ele não está falando nem do sofrimento de toda a humanidade, mas do sofrimento do crente. Para deixar bem mais claro, olha, o crente vai sofrer. Quando ele diz, nós que temos as primícias do Espírito, ele não está falando sobre a humanidade como um todo, mas está falando daqueles que conhecem a Deus, daqueles que já tiveram a sua vida transformada, daqueles que já tiveram o Espírito, já tem o Espírito Santo na sua vida. Então, nós podemos notar, o texto não está dizendo que todas as pessoas sofrem, embora seja verdade que todos sofrem, mas ele está falando especificamente aqui sobre o sofrimento do crente. Nós que temos as primícias do Espírito, ou seja, que fomos salvos e já tivemos um vislumbre do futuro glorioso que está por vir, sofremos em uma espera por aquilo que Deus tem para nós. Sofremos aguardando a adoção de filhos, ou seja, o momento que nós desfrutaremos plenamente de todos os privilégios de termos nos tornado filhos de Deus. E por isso nós não podemos, de maneira nenhuma, cair na falácia ou na mentira daqueles que pregam que os filhos de Deus não podem experimentar o sofrimento. Nós sofremos, porque todo mundo sofre. E mais especificamente, o crente sofre, como o texto é mostrado aqui. E mais do que isso, nós sofremos, e muitas vezes o nosso sofrimento nesse mundo é ainda mais intenso
do que o sofrimento dos ímpios. Mas por que isso? Porque nós que somos crentes devemos experimentar um sofrimento que é mais intenso do que o dos ímpios. E a resposta está também nesse texto. Porque o nosso contentamento não está nas coisas presentes nesse mundo. Porque nós almejamos estar na pátria celestial. Porque nós sabemos que a nossa vida futura será muito melhor do que essa. Então pense, o nosso sofrimento é mais intenso no mundo porque nós sabemos que a nossa verdadeira alegria não está presente aqui. Para os ímpios, para aqueles que não conhecem a Deus, a maior alegria que eles podem ter está presente nesse mundo, porque a eternidade vai ser uma eternidade de sofrimento. Eles não têm expectativa de uma vida melhor no futuro. Então a grande alegria deles está presente nesse mundo. Então eles, por assim dizer, desfrutam, de certa maneira, de mais alegria aqui. Não que eles são mais felizes que nós, mas a esperança deles está simplesmente nessa vida. O que de melhor eles podem experimentar está aqui, porque a eternidade é uma eternidade de sofrimento, se não houver mudança de vida. Nós, contudo, embora tenhamos grande alegria aqui, porque sabemos que nós já fomos transformados pelo Senhor e desfrutamos de muitas coisas boas que Ele nos dá, nós sofremos ainda com mais intensidade, porque nós olhamos lá para frente e sabemos, nossa, lá na frente vai ser muito melhor. E então gera uma grande expectativa de, eu quero estar lá logo, eu quero passar por tudo isso, eu não quero mais viver esse sofrimento. Mas a verdade, então, é que o sofrimento faz parte das nossas vidas. Mas ainda há uma grande expectativa de algo melhor. Nós já provamos das primícias do Espírito. Nós sabemos que há algo muito melhor ali para frente. E nós queremos mais. Contudo, não é este ainda o tempo. Nós devemos, portanto, suportar o sofrimento com paciência, tendo consciência de que ele é real, sim, na nossa vida presente. Contudo, ele é passageiro. Mas assim, tendo consciência, sim, que o sofrimento faz parte da nossa vida presente, nós conseguimos olhar para a segunda lição e assim continuarmos aprendendo a vencer o sofrimento. A partir do momento que nós entendemos que o sofrimento é verdadeiro e presente, nós podemos perceber o que ele traz de bom nas nossas vidas. Então, a segunda lição que o texto nos aponta é que nós devemos perceber que o sofrimento aponta para uma esperança. O sofrimento é real, ele existe, contudo, o sofrimento aponta para a esperança. Ainda na carta de Romanos, alguns capítulos antes, Paulo diz lá em Romanos 5, nos versos 3 e 4, que ele fala também acerca do valor de passar por tribulações ou sofrimentos. E ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ou sofrimento produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E aqui, mais uma vez, nós podemos ver como o sofrimento cumpre o seu papel de nos conduzir à verdadeira esperança. E da mesma forma ali que o texto começa dizendo acerca da criação, que a criação sofre, ele já começa fazendo esse contraste, mostrando que a criação também tem uma expectativa de melhora. O verso 19 diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E o verso 21 também nos mostra isso, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, olhando o grande contraste, se o verso 22 nos mostra que a criação geme e suporta dores como as de parto, também fica evidente que esse sofrimento não é em vão, uma vez que esse sofrimento produzirá frutos e alegrias. E é justamente por isso que
esse termo é usado ali, porque as dores de parto, embora sejam difíceis de passar, traz consigo alegria. Depois traz os seus frutos, produz uma grande alegria, e por isso todo aquele sofrimento depois é esquecido, por causa de algo muito melhor que é colocado. Então a própria criação sofre, mas ela não está entregue ao sofrimento, e sim aguardando também a sua restauração a uma forma muito superior. E aqui a gente precisa destacar, não quer dizer que a criação desfrutará da mesma glória que os filhos de Deus terão. Mas a Bíblia também nos diz que a criação será restaurada a um estado superior ao que ela possui hoje. Se nós olharmos a profecia de Isaías 65, nos versos 17 e 18, nós veremos: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. A criação será restaurada, a criação será melhorada. Não sei exatamente como isso acontecerá, mas vai ser algo maravilhoso que Deus fará. Deus vai criar novos céus e nova terra, e toda essa criação que foi afetada pelo pecado já não mais sofrerá essas consequências. Só que, mais uma vez, nosso interesse maior aqui no momento não é falar acerca da criação, mas acerca da nossa vida. E o que o texto nos mostra também é que o crente tem esperança. Olhe o verso 24, o que ele nos diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Nós vemos o texto falar aqui acerca de uma esperança que habita no coração do crente. E esta esperança não é abalada por causa do sofrimento. Se o verso 23 então nos fala que nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, ou os benefícios dessa adoção, é justamente nessa espera que se evidencia, que se mostra a esperança que nós temos. E justamente a esperança por nós já termos sido salvos. A esperança de que nós sabemos que sim, a nossa vida aqui é transitória, que o sofrimento é transitório. E como diz o verso 18, os sofrimentos da vida presente não podem ser comparados com a glória do porvir. O verso 25 ainda nos ajuda: se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Ou seja, todo o sofrimento que o crente passa nessa vida não é suficiente para abalar a esperança verdadeira que nós temos de um dia estar em um lugar muito melhor. Porque nós cremos que nós já fomos salvos. Não é que nós ainda seremos salvos. Se você crê em Jesus Cristo, você já foi salvo. Você pode ter essa esperança verdadeira de que, olha, o seu futuro melhor está garantido. Você não tem como perder essa salvação. Você não tem como perder aquilo que Deus já conquistou para você, aquilo que Cristo já conquistou na cruz quando entregou a sua vida. Se você crê verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus, que Ele entregou a sua vida para que você tivesse salvação, você pode esperar tranquilamente, mesmo em meio ao sofrimento, porque nós aguardamos pacientemente aquilo que é melhor. Esperamos naquilo que não vemos, mas esperamos naquilo de que nós já temos um vislumbre, aquilo que nós já experimentamos. Nós já experimentamos as primícias do Espírito. Deus já fez transformação no nosso coração. Nós já sabemos o que nos aguarda, embora não sabemos exatamente como tudo acontecerá, mas nós já temos a certeza de que um dia nós estaremos com Ele. E por isso, nenhum sofrimento que nós passamos aqui pode apagar essa nossa esperança. Pelo contrário, ele nos ajuda a suportar com paciência, ou olhar com paciência para um futuro melhor. Porque pense, se nossa vida no mundo fosse livre de qualquer sofrimento,
nós desejaríamos a eternidade se nós não passássemos por nada ruim nesse mundo, se não tivesse problema nenhum? Que expectativa nós teríamos de uma vida melhor? Nós esperamos por algo melhor porque nós temos sofrimento nesse mundo. Nós desejamos viver uma vida melhor porque sim, nós sofremos aqui. Ao contrário daqueles que não conhecem a Deus e que acham que tudo de bom está aqui nesse mundo, nós temos esperança de uma vida eterna, de uma vida que vai além de tudo aquilo que nós conhecemos. E o sofrimento nos ajuda a olhar esperançosos para isso. E essa esperança é algo que nos ajuda então a vencer o sofrimento. Em terceiro e último lugar, nós podemos vencer também o sofrimento descobrindo que o sofrimento nos mostra que nós não estamos sozinhos. O sofrimento nos mostra que nós não estamos sozinhos. É isso que o texto nos mostra ali nos versos de 26 a 30, quando mostra quem está ali conosco. O verso 26 nos diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que Paulo nos mostra aqui é que nós não temos razão para desanimar diante do sofrimento, justamente porque nós não estamos sozinhos, justamente porque Deus sabe que o fardo do sofrimento é algo que nós não podemos suportar sozinhos, e por isso Ele mesmo nos auxilia. Nós possuímos as nossas fraquezas, nós somos seres frágeis, contudo nós temos a garantia de que não precisamos carregar os nossos fardos sozinhos, pois o próprio Espírito de Deus nos assiste em nossas fraquezas. Jesus já havia alertado aos seus discípulos que Ele não os deixaria sozinhos. Quando Jesus está prestes a partir, Ele já adianta aos seus discípulos. Lá em João 16, 7, Ele diz: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E isso de fato aconteceu. Jesus Cristo subiu aos céus, mas o Espírito Santo foi enviado. O Consolador que está com todos os crentes em todos os momentos, assistindo às nossas fraquezas, foi enviado. E nós não estamos sozinhos. Então, seus versos anteriores nos mostram que tanto nós quanto a criação gemem, aguardando a restauração. Nós vemos agora que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E isso porque nós nem sequer saberíamos por nós mesmos orar como convém. Nós não sabemos nem sequer expressar por nós mesmos aquilo que nós precisamos. Mas Deus está conosco. O próprio Espírito de Deus nos assiste. E Ele não somente se compadece do nosso sofrimento, mas Ele próprio orienta as nossas orações para que elas sejam ouvidas por Deus. Nós não estamos sós. O próprio Espírito Santo, que é Deus, orienta as nossas orações para que elas sejam feitas segundo a vontade de Deus e assim sejam ouvidas. Assim nós nos lembramos de um versículo da Bíblia que diz que tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. E muitas vezes a gente se questiona: nossa, mas nem tudo que eu peço eu recebo. E a Bíblia mesmo nos orienta que muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos porque nós pedimos mal. E a maneira de isso não acontecer é nós orarmos para que o Espírito Santo interceda por nós, para que Ele nos oriente, para que nós peçamos as coisas segundo a própria vontade de Deus. E aí sim, as nossas orações serão ouvidas, serão respondidas. E nós sabemos que vivendo com a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus, nós viveremos e desfrutaremos de tudo aquilo que é melhor. Isso não nos isenta do sofrimento. Ainda vamos passar pelo sofrimento, mas
com a certeza de que Deus está conosco, que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. E aqui é de extrema importância nós destacarmos o verso 28, que muitas vezes ele é tirado de contexto para nos dizer mentiras. O verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei você, mas eu já ouvi muitas vezes pessoas usando esse versículo para dizer: você não vai sofrer na sua vida, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas olhe para esse versículo no contexto que ele está inserido. O texto aqui está falando sobre sofrimento. A passagem em si é para falar sobre o sofrimento na vida do crente e como nós sofremos. Então, quando o verso diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está falando exatamente sobre todas as coisas, inclusive o sofrimento. Ou nesse caso, mais especificamente sobre o sofrimento. O sofrimento coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos crer, sim, que tudo coopera para o nosso bem. Que todas as coisas, de fato, cooperam para o seu bem, se você de fato ama a Deus. Mas mesmo o sofrimento. Deus não está dizendo que Ele vai tirar de você o sofrimento, mas Ele está dizendo que o sofrimento que você passa coopera para o seu bem. As lutas que você tem diariamente cooperam para o seu bem. A dor que você sofre coopera para o seu bem. E toda alegria, tudo o que vem de bom para nós também coopera para o nosso bem. Tudo, exatamente tudo, coopera para o nosso bem. Mais uma vez, Deus não promete que iremos deixar de sofrer, mas promete que Ele estará conosco em meio ao nosso sofrimento e que mesmo o sofrimento contribui para o nosso crescimento, para o nosso bem. E entendendo isso, aceitando essa verdade, nós temos aqui então a verdadeira chave para vencer todo o sofrimento. Já concluindo, então, a nossa mensagem, Paulo finaliza essa sessão, ou esse pedaço de texto, nos dando a maior segurança que nós podemos ter. Acompanhe comigo mais uma vez os versos 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Somente esses dois versículos tem muita teologia presente nele. Nós poderíamos fazer vários sermões em cima somente desses dois versículos. Mas o resumo disso aqui, de uma maneira mais fácil para a gente entender, é: a obra de Deus é completa. O que Paulo está dizendo aqui é que a obra de Deus nas nossas vidas é completa. E que Deus, o próprio Deus que nos chamou, se você de fato sabe que foi chamado por Ele, é fato que você vai ver a obra de Deus consumada na sua vida. Porque o mesmo Deus que nos conhece antes da fundação do mundo, desde antes de nos haver criado, é o Deus que nos escolheu, o Deus que nos predestinou para sermos transformados conforme a imagem do seu Filho. E vemos a obra de Deus completa aqui. Aqueles que Deus predestinou, Ele chamou. Os que chamou, Ele justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E é interessante aqui que todos os verbos estão no passado. Embora nós saibamos que a nossa glorificação se dará de fato quando nós morremos e quando Jesus Cristo voltar, e então fazer novas todas as coisas. Aí sim a nossa glorificação será completa. Mas o
O texto é colocado aqui no passado, justamente para nos mostrar que a obra de Deus já é uma obra consumada, que não há como voltar atrás. Se Deus já te chamou, se você é um escolhido de Deus e você entende que Ele chamou você, se você entende que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida, e você já entregou verdadeiramente a sua vida a Ele, a obra de Deus já está consumada na sua vida. E você vai passar por todas essas fases e não há quem possa te tirar disso. Nós, salvos em Cristo Jesus, já somos participantes então da glória de Deus. E nós certamente desfrutaremos de tudo aquilo que Ele tem para nós. A salvação está garantida. Um futuro melhor está garantido. A vida com Jesus Cristo eternamente está garantida. Se você, de fato, já entregou a sua vida a Ele. Se nós somos verdadeiros crentes, filhos de Deus, é fato que nós desfrutaremos de uma vida eterna com Ele. Somos participantes da glória de Deus. E essa é a grande chave para nós vencermos o sofrimento. Vencer o sofrimento não significa que não vamos mais sofrer, mas sim que encontramos em Cristo a garantia de que Ele nos sustenta em nosso sofrimento. E que por Cristo o nosso sofrimento é apenas transitório. E uma garantia que desfrutaremos plenamente da glória de Deus no retorno de Jesus Cristo. Nós devemos ansiar, nós devemos esperar ansiosamente por esse dia. Nós devemos ter esperança e olhar para isso, sabendo que os nossos sofrimentos são transitórios. E como diz o verso 18, mais uma vez para finalizarmos: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Creia nessa mensagem. Creia que Jesus Cristo, o nosso Salvador, nos ajuda a vencer o sofrimento. Que nós já somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. E que nós temos esperança de um dia estar com Ele. Fique agora em atitude de oração. Eu convido o conjunto de louvor para que esteja mais uma vez aqui à frente. Você pode ficar sentado ou se colocar em pé, se quiser. Nós cantaremos um hino conhecido e que fala acerca de toda essa realidade que nós falamos nesse momento. E ataque
eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador foi pago de um modo cabral. Valeu-me o Senhor, ó Messias sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar com Ele. Senhor Deus, nós te agradecemos porque nós podemos ter essa verdadeira esperança de saber que nós podemos ser felizes com o Senhor, independente de qualquer circunstância da nossa vida. Nós sabemos que os sofrimentos fazem parte, Senhor, daquilo que nós vivemos, mas sabemos que essa é uma realidade transitória e que a nossa esperança não está nesse mundo, mas na vida eterna que nós temos contigo. Nós agradecemos e ansiamos verdadeiramente o teu retorno, sabendo que o Senhor é a nossa verdadeira esperança, sabendo que em ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos resgatou do nosso pecado e nos trouxe vida eterna. Senhor, que essa verdade se aplique em nossos corações, que nós possamos nos lembrar disso para enfrentar cada uma das dificuldades da nossa vida, sabendo que o Senhor não nos deixa só, sabendo que o Senhor nos assiste em nossas fraquezas e que o Senhor nos conduz pelo verdadeiro caminho. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, de estarmos firmados sempre no Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós temos aniversariantes essa semana? Temos nosso irmão Luiz. Não consegui entrar daqui. Mais alguém que fez aniversário essa semana. Nós queremos saudar também aqueles que nos visitam. Sejam muito bem-vindos. Sempre que estiverem aqui, quiserem nos visitar, as nossas portas estão abertas. Então, vou pedir para quem que eu vou pedir para orar? Nosso irmão... Nossa, fugiu o nome. Nosso irmão Paulo Pereira, para fazer uma oração pela vida do nosso irmão, completou mais um ano de vida. Altíssimo Deus, sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente nas nossas vidas, ó Deus, mesmo nas nossas fraquezas, nos nossos sofrimentos, ó Deus, mas que o Santo Espírito, ó Deus,
que intercede por nós, é que faz que nós tenhamos a esperança, ó Deus, em Jesus. Ó Deus amado, te agradecemos pela vida do nosso irmão Luiz, presbítero, ó Deus, desta igreja. Que o Senhor possa abençoá-lo, ó Deus, dando a ele saúde, muitos anos de vida e principalmente, ó Deus, firmando a sua fé mais e mais nos caminhos do Senhor. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente, ó Deus, por ele toda a sua família. Toda honra e glória seja dada ao Senhor através da vida desse irmão. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Bom, então está encerrado o nosso culto dessa noite, mais uma vez. Lembrando, nós temos o nosso caldo ali, também temos um café, um chá. Não vá embora correndo, fique um tempo para que nós possamos conversar um pouco e ter esse momento de comunhão. Que Deus assim os abençoe.